Salve, salve, nação rubro-negra. Flamengo venceu e venceu bem na Copa do Brasil, despachou o Botafogo da Paraíba e eu vou trazer para vocês cortes da mídia esportiva repercutindo nessa vitória do Flamengo e também a preparação para enfrentar o Palmeiras no final de semana. O que você achou da vitória e o que você acha do Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão? Já vai deixando aqui a sua opinião e, claro, se inscreve no canal porque eu sou a FB do Fly e trago informações do Flamengo aqui todo dia. Crédito dos vídeos a ESPN Brasil. Do programa sobre jogo treino? Esse era jogo treino? É lógico. Lógico que é um jogo treino. Ele girou o elenco, colocou a molecada. E após o jogo treino você faz observações, certo? Isso, exatamente. Pedro 90 minutos, Lohan depois de 4 meses, jogo, vamos lá. O confronto em si, o mata-mata da Copa do Brasil, ele acaba com 6 minutos, né? Isso. O Flamengo abre logo 2 gols e ele acaba. Acabou com 10 minutos, pra mim já tinha acabado na ida. Não, mas é porque você tem sempre aquela coisa, aí o time não entra bem, entra desligado, o adversário faz o gol, aí fica um clima ali tenso, Maracanã com 25 mil pessoas pro jogo do Flamengo, eu não lembro a última vez que eu vi isso, sinceramente. Acho que deu 25 mil de presentes, inclusive pagante deu menos. Aí vai que acontecesse alguma coisa, mas não, o Flamengo entra e é bom frisar, é muito fraca a linha de defesa do Botafogo, porque o Flamengo, não é que o Flamengo entrou na intensidade que ele entrou no Clássico, entrou contra a LDU, não, ele entrou gerando bola. Ele busca uma inversão da direita para a esquerda, escanteio, gol. Ele busca outra inversão da direita para a esquerda, hora por cima, hora girando rápido, criação pela esquerda, gol. O totó do Pedro é quase de jogo treino mesmo ali, sabe? A bola vai passando, Pedro dá um totozinho ali, jogo treino. Passado isso, eu acho que o Felipe certamente vai ter muita coisa a considerar. Inclusive, ele explica muito na coletiva para um jogo que, em tese, foi tão tranquilo. Eu acho que o Matheus Gonçalves, em breve ele respondeu sobre o Juninho, né, que não engrena. Talvez em breve ele vai ter que responder, não sei se respondeu hoje, sobre o Matheus Gonçalves, que vai para um lado não é a posição dele, vai para o outro e a posição dele não rende. E acho que segura demais, você percebe escolhas ruins dentro do jogo, o jogo está fluindo porque a circulação estava rápida. Aí batia no Matheus, ele queria aproveitar o jogo ruim do adversário para tentar matar a dinâmica do ataque, isso é preocupante do ponto de vista coletivo do Felipe. O Cebolinha hoje cai por dentro. Eu acho que o Felipe já tentou o Bruno por ali. Tentou. Tenta o Cebolinha hoje, não é a dele, mas passa por ali. A construção passa por ali. Boas construções passam por ali hoje. Não acho que vai ser uma solução, porque o Flamengo tem elenco para não precisar do Cebolinha como meio de articulação ali, quase que uma ponta de cima do... E acaba vindo muito para a esquerda também, né? Sim, mas ele por ali funcionou um pouquinho na ausência do Arrascaeta, ainda que eu acho que o Flamengo vai buscar fora. Mas para a solução de momento, para observação do jogo treino, foi interessante. Agora, foi jogo treino até demais do ponto de vista defensivo. O time do Botafogo, que é limitado, chegou demais. Não funcionou na base da vontade. Sabe que tinha atenção, Pedro? Bola esticado, Rossi saindo mal, a construção tranquilo pelos lados do campo, que não deveria acontecer. Mas é claro, a gente vai ter que dar um desconto porque a parada estava resolvida. Exatamente, e a mobilização não é meio do jogo há brasileiro. um relaxamento não vai ser isso que a gente vai né? ver, por exemplo, contra o Palmeiras. Sim. Então, sabe que me chama atenção, William? A gente tem nos últimos tempos duas versões de Flamengo. Quando o Flamengo acerta essa marcação alta, e por um bom tempo, na primeira parte do jogo, o Flamengo conseguiu fazê-la muito bem, ele esmaga o adversário. No caso hoje, o jogo acontecia ali no último terço do campo, terço ataque do Flamengo. O Flamengo recuperava a bola ali com facilidade. O Botafogo não conseguia nem dar um chutão pra frente. Tinha pouco espaço. Quando dava um chutão, a bola era com muita facilidade dos defensores do Flamengo, dos jogadores mais recuados. Essa versão flamenguista, quando funciona, ela é muito boa. É muito chato enfrentar o Flamengo assim. Quando o Flamengo não consegue, por uma questão física ou de atenção, porque relaxou ou porque em outros jogos, quando é mais exigido, tem times melhores saindo jogando e os jogadores fisicamente do Flamengo não conseguem manter esse tipo de marcação que ninguém consegue manter o jogo inteiro, o Flamengo sofre no contra-ataque. E a segunda versão do Flamengo, para mim, e essa não vou dizer que me preocupa, porque mal tem tempo para treinar o Felipe, e eu tenho certeza que ele pode organizar isso. Quando o Flamengo recua um pouco, o Flamengo não é forte defensivamente. Não é tragédia, mas não é forte. E você olha um time que nem o Pedro falou agora, por exemplo, com o Everton, né, com jogadores rápidos na frente, você é um time que você pode usar o contra-ataque e ser letal. Sim. Se o Flamengo conseguisse trabalhar para ser nas duas fases do jogo, não precisa ser um time de tanta posse de bola, tá? Posse de bola é bom você controlar o jogo, você descansar o time com a bola, mas se o Flamengo conseguir, quando joga mais atrás, ter um contra-ataque muito forte, para ele alternar pressão muito alta, e aí esmaga o adversário e marca muito forte atrás com um contra-ataque forte, esse time do Flamengo vai ser muito dificilmente vai ser vencido. Só que me parece que essa segunda ideia possível, o Felipe só vai usar meio a contragosto, em certas circunstâncias, se perder um jogador e precisar recuar um pouco. Me parece que ele não gosta muito dessa ideia de ser um time plenamente reativo em alguns momentos do jogo.
né? Tem um time com 2 extremos, muito agressivo ou muito Mas reativo. não era o caso pra hoje, né, Beder? Vamos falar a verdade. Mas eu não tô pensando só em hoje. Então, mas assim, a verdade é Pensei no jogo com o Botafogo eu acho também. que assim, jogar Jogador avaliação entrega, tática entregado. de um jogo como o de hoje não cabe muito num jogo como esse, num calendário como o nosso. Pela facilidade que o jogo... É isso. 4 minutos do segundo tempo tava 4-1. Exato, exato. 7 minutos tava 3-0 no agregado. eu acho É um que a jogo técnica contra é um mais time difícil de da Série avaliar. C. Eu acho que assim, não dá pra exigir nada e nem devemos exigir nada de um time nessa condição, num calendário como o que a gente tem. A grande notícia pro Flamengo é uma só. Conseguiu poupar, porque o Felipe que me perdoe, ele poupou, obviamente. Claro que poupou. Claro que poupou, ele eles não têm um certo reserva de falar Não, sobre ele, e tal, né? e poupou, tá de parabéns. É isso. Poupou todo mundo, levou o jogo como se fosse. É claro que é terrível você tomar 12 chutes no gol e tomar 2 gols de um time da Série C. Mas acho não que importa. o relaxamento do jogo resolveu também leva isso. É isso. Nesse contexto, não importa nada disso. O que importa é, com 7 minutos de jogo, ele estava classificado e poupou todo mundo pensando num jogo que aí sim é um jogo muito grande e Sabe, a importante única- contra o Palmeiras. E deu minutagem para quem a única precisava dúvida também, que eu fiquei, Pedro, o tempo todo. O Arrascaeta entrou no segundo tempo. É, jogador do O jogo. Arrascaeta entrar, eu consigo entender. O Arrascaeta entrar, eu consigo entender. Sim. O Pedro jogar os 90 é que eu acho que talvez ele tivesse que ouvir o Felipe, porque também pode ter uma explicação. Tem que ter, né, Pedro? Porque Eu na acho que- coletiva porque jogou anterior se o Felipe falou que o Pedro Pode não ser. estava Jogou se fisicamente. poupando. Assim como eu acho que o Arrascaeta Poupa no jogo. entrar hoje, pô, o Arrascaeta no fim de semana e jogou hoje. Acho que não. Acho que o Arrascaeta hoje tem muito a ver com o jogo treino. Joga pra Sim, rodar. é isso Joga que pra eu rodar. falei, pra dar minutagem. O Pedro é que talvez eu acho que numa dessa você estica pra querer fazer um gol, pra querer fazer um quinto, não sei. Mas pode Eu acho ser que tudo não é isso. pelo gol, né, viu, Pedro? Eu acho que, assim, é uma avaliação de que pra ele era bom Aliás, é o jogar. primeiro, se eu não me engano. E talvez uma 90 minutos indicação... Desde que voltou. E, 90 minutos é a primeira vez. Desde e talvez uma indicação de que ele não comece jogando. Aí não sei, não é informação. É que Ou ele em não algum começa momento, jogando mas é uma no coisa final pra de ser semana. cogitada. Sim, em algum momento Porque num talvez jogo, vamos avaliar a recuperação depois de 90 e ele comece, não sei. num jogo menos exigente, a participação maior. Pode ser isso. Se o Flamengo de 1º de maio a 1º de junho Se é o Pedro pressionando. tem 10 partidas. Então, 1º de maio, 1º de junho, 10 partidas. Tem mais 2, né? Final de semana e Ainda meio de tem. semana que vem. Então, é muito difícil chegar em algum momento com 10 partidas e com um placar de 4-1, com 4 minutos do segundo tempo, não correr um relaxamento, não levar uma bola longa. Não, cara, é impossível. É isso aí, nação rubro-negra, rubro-negro de coração. Esses foram os cortes da repercussão da mídia esportiva. O Flamengo venceu 4-2 o Botafogo da Paraíba. Eu tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. No agregado ficou 5-2 para o Flamengo. E estamos na próxima fase. Agora o Flamengo está se preparando para enfrentar o Palmeiras. E eu já quero saber a sua opinião. Flamengo de Felipe Luiz vai conseguir vencer o Palmeiras fora de casa, lá em São Paulo? Deixa aqui a sua opinião. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para você ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão, porque eu trago informações aqui do time mais amado todo dia. E vamos para cima, porque o jogo do Palmeiras é muito importante. Temos que vencer o Palmeiras nesse final de semana, porque caso o Flamengo, isso não vai acontecer. Mas caso o Flamengo perca essa partida, o Palmeiras abriria 7 pontos do Flamengo no Brasileirão. E aí já começa a ficar salgado essa disputa. Então temos que vencer e diminuir essa diferença de 4 para 1 ponto e permanecermos vivos ali, porque sabemos que o Palmeiras é o principal concorrente do Flamengo na disputa desse título brasileiro. Forte abraço, taca o dedo no like para ajudar meu trabalho e tamo junto.